custo é uma receita, né? E isso, portanto, afeta positivamente o patrimônio e não é oriundo de contribuição de sócio ou acionista. Portanto, isto é uma receita para fins contábeis, não é capital, é uma receita para fins contábeis. Para fins fiscais, a legislação diz: se for uma subvenção para custeio, vai tributar essa receita. Se for uma subvenção para investimento, não vai tributar esta receita. Então, imaginando que é uma subvenção para custeio, eu vou tributar de imposto de renda e contribuição social, 15 mais adicional de 10, mais CSLL de 9, 34%. Se for subvenção para investimento, zero. PIS e COFINS. Eu tenho uma discussão, tanto faz. Eu tenho uma específica determinação de que PIS e COFINS não cumulativo, se for subvenção para investimento, não tributa. Mas entendo eu que, ainda que seja subvenção para custeio, também não deveria tributar. Vamos entender por quê. Porque ser uma receita contábil não significa ser uma receita tributável. Não, porque não acresce, não é uma riqueza nova, né? Ela acresce ao patrimônio contabilmente, mas não é uma riqueza nova. A gente vai chegar lá, tá? Mas, enfim, eu tributo e posso distribuir para o sócio. Então, eu recebi uma doação governamental, tributo, distribuo para quem eu quiser. Já se for uma subvenção para investimento, pessoal, eu não tenho a tributação. E aí, por determinação legal, nem de RPJ, CSLL, nem de PIS, nem de COFINS. Isso significa o quê? Que ela não está sendo tributada porque é para reinvestimento ou expansão naquele estado. E, portanto, esse valor tem que ser reservado. Ele jamais pode ser distribuído ao sócio, tá? Ou ao acionista. Nem compor o dividendo obrigatório. Agora, gente, feita essa breve introdução, vamos voltar para o nosso cálculo. Eu peguei a mesma base de números para a gente entender. Então, eu tenho uma saída de 12, destaco 12 de CMS, mas a minha carga efetiva aqui, empresa mineira fornecedora, minha carga efetiva é de 2. Será que esse meu benefício é de 10, como a gente estava olhando lá em cima? O que vocês acham? Não, não é de 10. Por quê? Porque o ICMS só existe numa alíquota dessa monta enquanto tributo não cumulativo, né, pessoal? Se ele só existe enquanto tributo não cumulativo, e a incidência dele não é 12. 12 é o que eu destaco na saída. A norma que incide na minha apuração, ela diz, é a saída menos os créditos da entrada. Se eu tomar, por exemplo, uma empresa que, nessa situação, teria 5 de créditos regulares, a carga dela, por disposição legal, regular, seria 12 menos 5. A carga dela seria 7. Mas ela tem crédito presumido tal que a carga efetiva é 2. Portanto, quanto que é o benefício dela? 7, quanto ela pagaria normalmente, menos 2, que é o que ela paga porque ela tem o benefício. Então, o benefício efetivo dela não é 10, é 5. 7 menos 2. Todo mundo compreendeu isso? Sim, professor. Tá? Então, assim, só que as autuações nos âmbitos estaduais consideram os 10. Por quê? Porque normalmente esses benefícios, eles falam para você estornar todos os créditos a que você teria direito. Olha, escolhe, você estorna os créditos a que você tem direito e toma crédito presumido tal que sua carga efetiva seja 2. Mesma coisa com crédito outorgado, tá? Onde só muda o nome, na verdade, porque esse efeito é o mesmo. Agora, eu tenho benefícios bons, onde eu mantenho a escrituração de todos os créditos, só tomo crédito presumido da diferença, como, por exemplo, Manaus, né? Se estiver lá em Manaus, o que fala Amazonas? Olha, você vai ter crédito presumido
pela diferença, além dos seus créditos regulares, tal que sua alíquota efetiva seja tanto. Aí é ótimo, porque daí eu escriturei tudo, tenho lá quanto que eu pagaria se eu não tivesse o benefício, e só tomo o crédito presumido para acrescentar créditos até eu chegar no valor do presumido. Aí ele está certinho, limpinho, o meu benefício está destacado. Mas, normalmente, nos outros, esse meu benefício não está destacado, porque eu sou obrigada a estornar os outros créditos. E aí eu não tenho como resolver essa situação, entenderam? E aí o que acontece? Eu tenho um problema numa autuação de ICMS, e vocês vão ver aqui, por conta dessa solução de consulta, vai dar uma OCRI-PROCON para saber se o que eu mantive em reserva para caracterizar a subvenção de investimento está certo ou está errado, entenderam? Então, aí é o problema. Muito bem. Feitos esses cálculos, pessoal, vamos voltar para o conceito. O que é uma subvenção para custeio? Tributável disponível ao sócio e o que é uma subvenção para investimento. Ambas são assistência governamental. No passado, a custeio pode ser governamental, pode ser particular, né? No passado, se dizia que tanto custeio quanto investimento podia ser subvenções dadas por meio, inclusive, de redução, isenção, redução de base de cálculo, isenção total ou parcial de tributos, especialmente o ICMS. Então, não era a origem da subvenção que a classificava como custeio e investimento, e sim o destino que eu dava para essa subvenção. E aí, se o destino fosse usar no day by day da companhia, aí era uma subvenção para custeio, portanto, tributava pelo IRPJ, CSLL e Receita entendia também pelo PIS e COFINS. Você tinha que brigar para não tributar pelo PIS e COFINS. Se fosse subvenção para investimento, não tributava e também não distribuía. Tanto na lei das SAs quanto no RIR, isto é tratado de uma forma diferente. Então, eu tinha lá, eu tenho aí no RIR as regras que vocês vão ver, subvenção para custeio, está lá a determinação de tributação, subvenção para investimento, está lá a determinação de isenção, nesse caso, né? Para PIS e COFINS, o que eu tenho é só 10.637, 10.833, que determina a não tributação no caso do não cumulativo. Nada falando sobre o cumulativo, no meu ponto de vista, não precisava falar, porque ainda que isso seja uma receita contábil, ele não é uma receita que corresponda àquele conceito de receita bruta. Então, ele não entraria para fins de PIS e COFINS cumulativo. Já o não cumulativo, que entra a totalidade das receitas, por conta do reflexo do lançamento contábil à conta de receita, sim, ele entraria. E a gente teve um agravante, né? Porque antes a gente mantinha isso em reserva de capital. Então, não ficava evidenciado a conta de resultado esse valor. Mas depois, com a alteração do IFRS, ou seja, com a introdução das novas normas contábeis, a gente passa a ter obrigatoriedade de manutenção desse valor do benefício fiscal, que a gente acabou de discutir aqui no nosso exemplo, se é 10 ou se é 5, né? Então, eu passo a ter obrigatoriedade de manter em reserva de lucros, numa subconta de reserva de incentivo. E, ao manter em reserva de lucros, eu estou lá em resultado, evidenciando que não estou tributando esse valor por considerá-lo subvenção para investimento, tá? Bom, pessoal, Karen, mas como é que eu provo que a destinação foi para qualquer outra despesa da companhia e no final sobra mais lucro para eu distribuir? Então, por decorrência lógica, reflexamente, eu estou usando aquele valor para distribuir lucro, ou como eu provo que eu não estou usando aquilo, já que o dinheiro não tem carimbo, como é que eu provo que eu não estou usando aquilo e que aquilo está se prestando à expansão do negócio ou o estabelecimento daquele negócio e, portanto,
ao implemento de atividades num determinado local onde o Estado quer incentivar, né? Como, por exemplo, Manaus, como, por exemplo, aqueles lugares assim onde é mais difícil ter transporte, mão de obra, etc., e que para desenvolver aquela região, necessário que se atribua algum benefício, até como forma de compensação à empresa. Muito bem. Para poder fazer essa distinção entre subvenção para investimento e subvenção para custeio. Tenho para mim que basta que eu atenda aos requisitos aqui do regulamento e que, na verdade, estão também na lei, são esses que estão aqui no quadrinho desenhado, que são normas antielisivas, inclusive, que me impedem de usar realmente o dinheiro. Se eu seguir essas regras antielisivas, que essas... Nada mudou em relação a essas regras com a Lei Complementar 160, tá, pessoal? A gente continua com a obrigatoriedade de seguir essas regras. Então, o que acontece? Aqui, em termos, um pouco mais didáticos do que está aí no quadrinho. Vamos supor, e aqui eu vou falar já de número do que eu acho que tem que ser um número, tá? Então, vamos supor, eu vendi uma mercadoria por 100, destaquei lá a despesa de 12, vai numa alíquota interessante. Isso aqui é a despesa de 12. Eu tenho crédito presumido tal que eu pago 2 e estorno os outros créditos. Então, eu não tenho um benefício de 10, porque eu vou ter que calcular qual seria o meu efetivo benefício, e o meu efetivo benefício seria, no exemplo que a gente deu, 5. Portanto, 5 é o líquido que vai para reserva de lucros ou reserva de incentivo, né? Dentro de uma conta de resultado. E aí fica reservado, significa que eu não posso usar. Com isso, se eu não posso usar e o dinheiro está em reserva, ou seja, eu não posso distribuir lucro com isso, eu estou reinvestindo na companhia. Porque esse conceito de expansão, ele é muito relativo. O que seria uma expansão para vocês durante a pandemia? A expansão durante a pandemia é manter a empresa em pé. Isso já é mais do que uma expansão, mais do que um investimento naquele estado. Mas, enfim, eu provo isso mantendo nessa reserva. Mas o que diz a lei? Diz a lei que ela fala o seguinte, a CVM diz, você pode usar a reserva de incentivo para compor a base de cálculo do dividendo obrigatório. Sim, societariamente eu componho ele a base de cálculo do dividendo obrigatório. Se eu pagar isso aí, ele vai ser tributável naquele momento que eu dei destinação diversa. Se ele está compondo o dividendo obrigatório, eu dei destinação diversa. Você pode usar isso também para absorver prejuízo. Sim, posso, porque daí eu estou mantendo na empresa, desde que todas as outras reservas já tenham sido utilizadas para absorver prejuízo. Você também pode colocar isso para capitalizar, porque ficar em reserva sem poder distribuir ou capitalizar dá no mesmo. Então, você pode capitalizar. Pode, desde que eu não faça uma capitalização em uns 5 anos subsequentes, eu faça uma redução de capital. Se eu fizer uma redução de capital, até o montante que eu usei da reserva para capitalizar, estou na roça, vou ter que tributar, ou que eu não tenha feito uma redução antes para depois capitalizar, porque daí eu estaria burlando essa situação também, né? E usando um dinheiro público para dar para os sócios sem seguir a finalidade da norma de expansão do negócio. Portanto, essas regras, elas continuam totalmente aplicáveis, elas fazem todo sentido. Se o fisco está abrindo mão da tributação, é porque eu vou usar esse dinheiro para implementar um negócio naquele estado. Afinal, é o Estado que faz o sacrifício para ele lucrar com o meu negócio ou com o meu business lá dentro. Agora, imagina o seguinte, Karen, puxa, você vendeu 300 sapatos num valor total de R$100 mil. E você tem um benefício disso de R$5 mil. Mas você não tem lucro, então você não vai conseguir constituir a reserva.
Tudo bem, eu vou anotar, manter em subconta qual que foi o valor desse incentivo nesse ano de 2022, e quando chegar em 2023, eu vou ter que pegar esse valor e incluir nas reservas de 2023. Ah, mas em 2023 eu só tive 3.000, eu não consegui absorver os 5. Tudo bem, os outros 2 eu vou carregar para os anos seguintes, até eu absorver tudo dentro da minha reserva. Porque senão, se eu não fizer isso, tributável será. Eu não preciso ter lucro no ano, mas isso eu preciso respeitar, de nunca distribuir esse dinheiro. Ah, mas o dia que eu quiser distribuir, aí sim vai ter incidência de RPJ, CSLL e, segundo a Receita, PIS e COFINS, que eu entendo que não tem. Ok, pessoal? Isso é bastante importante, porque existe uma diferença muito grande entre eu ter tratado sempre como subvenção para investimento, e o fisco chegar e falar: "Isso é subvenção para encusteio", todo o valor vira tributável, ou eu, dizer: "É subvenção mesmo para investimento, concordo com o contribuinte, mas uma parte ele vai ter que integrar no cálculo do dividendo obrigatório, os acionistas mandaram. Naquele momento, aquela parte que eu vou disponibilizar ao sócio, aquela parte, é tributável a partir daquele momento e, portanto, a princípio, sem multa de ofício, salvo se eu desrespeitar a legislação". Enfim, pessoal, com isso fica resolvida essa questão para mim da diferença entre subvenção para investimento e subvenção para custeio. Contudo, não é o que fez, a Receita Federal. A gente tem bastante problema por conta desses conflitos de interpretação entre o que o contribuinte lê da legislação que foi discutido no Congresso e os entendimentos, muitas vezes, nem sempre, mas muitas vezes restritivos da Receita Federal. E aí ela solta um parecer vinculante para a administração tributária, dizendo: será subvenção para investimentos se cumulativamente for observado o seguinte: a intenção do subvencionador de destinar aquele valor que ele está recebendo para investimento e não para custeio. Essa intenção do subvencionador é o próprio Estado. O que significa? Que na lei do Estado ele precisa estar prevendo uma contrapartida. Não adianta ser aquele benefício de troca de papel, ou seja, acho que teve isso uma época no Distrito Federal, ou seja, você não precisava nem circular mercadoria por lá. Emitiu nota para o Distrito Federal e do Distrito Federal para o lugar onde está indo, sem circulação, sem ter uma sede, sem ter um estabelecimento lá. De qualquer forma, você já teria o benefício lá. Poxa, não é essa a intenção. A lei precisa prever uma contrapartida. Também o beneficiário, que é o item C aqui, o beneficiário da subvenção, deve ser a pessoa titular do empreendimento, claro, porque senão, se não é a pessoa jurídica titular, ela não está investindo naquele local. Mas isso tudo faz sentido. A linha do meio não faz sentido nenhum. A efetiva e específica aplicação da subvenção para a implantação e expansão do negócio. Esse efetivo específico, ele está pedindo para carimbar o dinheiro. Se o meu benefício é de 50, naquele período eu tenho que pegar 50 e mostrar que eu estou usando esses 50 para isso, isso e aquilo. Que é, na verdade, segundo esse entendimento da Receita, ativo permanente, pessoal. Ela quer que você coloque isso em maquinário, em permanente. Este é o entendimento que ela está tendo de destinação para investimento. Então, seria carimbar o dinheiro em termos de número. Recebi 50, 50 vai para a expansão do empreendimento. Parque industrial, locação, tudo que tem a ver com permanente, onde eu estarei. Então, aí começou a residir o problema. Depois desse parecer vinculantes, milhares foram as autuações que encheram, inclusive, o CARF,
de autos de infração, discutindo a subvenção para investimento, gente. Mas daí, depois de muito, muito tempo discutindo isso, decisões divergentes nas turmas ordinárias, em 2010, o processo vai para a Câmara Superior de Recursos Fiscais. E lá, a sorte é que foi logo de cara um caso, salvo o melhor juízo, de Manaus, e aí ficou muito fácil dizer: olha, na verdade, o que a gente pode exigir é a intenção do subvencionador em subvencionar determinado empreendimento. Então, é aquilo que o subvencionador coloca como contrapartida no dispositivo legal que estabelece o benefício fiscal. Então, você terá esse benefício desde que você deposite tanto para o combate de fundo à pobreza, desde que você se instale, desde que você tenha, por exemplo, um PPB, nesse caso existiu o PPB, né? E exige que você tenha um aumento do estoque de capital. Agora não é um aumento do estoque de capital, porque não é mais reserva de capital, é reserva de lucro, mas que você mantenha essa reserva. Essas são as duas... Ai, gente, essas são as duas exigências que se entendeu que deveriam ser seguidas e afasta essa sincronicidade e identidade de valor que pede o fisco, no sentido de 50 de benefício, 50 investido. Até porque, pessoal, seria impossível. Vamos pensar o seguinte: eu tenho uma empresa que faz bicicleta, e eu vou lá para Manaus. Eu vou para Manaus porque é subvencionado, mas nossa senhora, quem mais compra de mim é o estado de São Paulo. Uma loucura o que eu vou gastar mais de transporte, o transtorno de logística, tudo isso. Mas eu vou para lá porque tem algo que me chama a atenção lá, que é o benefício que o Estado vai me conceder. Então, só que o Estado, para me conceder, prevê a contrapartida, que é o PPB. Eu tenho que provar que eu estou aumentando minha produção, qual é a produção que eu estou fazendo, etc., para usufruir desse dinheiro sem que esse dinheiro seja tributável, tá? Aí a gente tem o tratamento de PIS e COFINS das subvenções. Quando a gente fala de PIS e COFINS, veja, pessoal, para IRPJ e CSNL, eu trato na contabilidade como receita e faz todo sentido que ele seja, a princípio, tributado, por quê? Naquele exemplo, eu tenho uma mercadoria de 100. O custo da mercadoria efetivo é 88, por exemplo. 12 é o meu crédito normal, o crédito presumido, vamos supor. Ele está dizendo o seguinte: se você mandar para a despesa 100, você já está despesando esse valor e, portanto, na hora que você recebe esse crédito, vamos falar melhor, eu tenho um imposto de 18 para pagar. 18 é despesa tributária. Então, eu estou deduzindo toda a minha despesa tributária, mas eu não estou pagando aquele valor. E ele também não está no montante que entrou, porque eu não tomei crédito. Então, assim, eu não estou usando todo aquele valor. Então, a forma de eu neutralizar aquela receita, aquela despesa cheia de tributos... Só um minutinho, por favor, pessoal, só um segundinho aqui. Eu estou me atrapalhando aqui, meu marido está falando junto, eu estou me desconcentrando aqui, só um minutinho. Eu estou me desconcentrando total aqui, só um minutinho. Então, assim, se eu tenho 18 de despesa... Só um segundinho, pessoal, espera aí. Quer que eu troque de... Deixa eu ver se eu troco de sala aqui, só um minutinho. Vocês ainda estão aqui na tela comigo, Débora? Sim, nós estamos acompanhando. Vocês estão, né? É que eu estou aqui com um tumulto e me desconcentrei. Vamos lá. Se eu tenho aqui uma despesa de 18, gente, eu tenho uma despesa de 18,
Ele está falando o seguinte, eu estou falando o seguinte, eu tenho uma despesa de 18, mas eu efetivamente não tenho essa despesa. A minha despesa é, por exemplo, de 8. Se a minha despesa é de 8 e não de 18, como é que eu neutralizo isso? Eu neutralizo isso receitando. Então, para fins de RPJ CSLL, é claro que faz sentido que a receita venha, que isso seja contabilizado como receita, como é na contabilidade, para que eu para que eu neutralize esse efeito. Mas, como isso é um sacrifício do Estado, e eu não quero matar esse sacrifício do Estado, então esses 5 vão virar efetivamente subvenção para investimento e eu não vou tributar. Então, eu debito 18 de despesa, eu mostro que eu tive 5 de receita, porque do meu caixa, eu mostro que eu tive 10 de receita, porque do meu caixa só saiu 8, mas eu não tributo esses 10, porque afinal de contas, eu não posso esvaziar o sacrifício do Estado e a subvenção que ele me deu. Mas, enfim, contabilmente é assim, para fins de RPJ CSLL, eu tenho que receitar, só não vai ser tributável porque eu tenho uma isenção para essa finalidade por se tratar de subvenção para investimento. Se fosse para custeio, eu tributava. Agora, para PIS e COFINS, isso não faz sentido nenhum, gente. Para PIS e COFINS, a despesa do ICMS, ela nunca foi redutora do meu PIS e COFINS. Se ela nunca foi redutora do meu PIS e COFINS, não faz sentido que ela entre como receita para acrescentar tributação de PIS e COFINS sobre ela. Então, se algo faz sentido e eu preciso da isenção para não tributar, que é o caso de imposto de renda e contribuição social, esse sentido não existe para fins das contribuições sociais. Para fins de PIS e COFINS cumulativo, não existe mesmo, né? Porque PIS e COFINS cumulativo é sobre receita bruta. Receita bruta é receita de venda de mercadoria, prestação de serviço e aquilo que está na minha atividade social ou de conta alheia, que é a intermediação. Portanto, não entra qualquer receita. Para fins de não cumulativo, é a totalidade das receitas. Mas aí, como bem disse Rosa Weber, na decisão do Supremo Tribunal Federal sobre a tributação de assuntos que não tem a ver, mas que é a venda do ICMS imunidade, ela diz: a contabilidade é ponto de partida, mas o lançamento contábil não subjuga, não se impõe à tributação. Para fins do conceito de receita tributável pelo PIS e pela COFINS, há que se ter um acréscimo decorrente de uma riqueza nova. E, portanto, esse acréscimo decorrente de riqueza nova não existe aqui, porque isso aqui é redução de custo na receita tributável. Portanto, para o cumulativo não se enquadra no conceito de receita bruta. Para o não cumulativo, os contribuintes tinham que discutir para dizer, isso aqui não é tributável pelo PIS/COFINS não cumulativo. Mas aí veio, anos depois, em adição aos dispositivos da 10.637 e da 10.833, dizendo que o não cumulativo também, o PIS e COFINS não vai ser tributado. Se se tratar de subvenção para investimento, se se tratar de subvenção para custeio, aí sim é tributável. Eu entendo que uma outra subvenção para custeio pode até ser, mas redução de custo de tributo não pode ser jamais. Então, isso vem com a 12.973 de 2014, inserindo dispositivo na 10.637. Agora, veja, desde 2002 a 2014, eu fiquei com essa lacuna e essa briga de tributação do valor da subvenção para fins de PIS e COFINS, tá, pessoal? Aí é um problema. Muito bem. E aí, então, o CARF ficou discutindo o que era subvenção para investimento, o que era subvenção para custeio, autuações milionárias. Eu mostrei para vocês a jurisprudência de 2010, que falou, não precisa dessa sincronicidade, desse carimbo do dinheiro, muito menos do investimento no ativo permanente, e de ser a mesma quantidade do benefício, até porque imagina vocês, gente, eu vou lá me instalar em Manaus,
eu primeiro vou ter que investir na fábrica, eu vou ter que investir na instalação dos funcionários, eu vou ter que treinar o pessoal de lá, eu vou ter que investir em transporte, para depois eu vender e lucrar. E só quando eu vender a mercadoria que eu produzi no local que eu investi, é que eu vou usufruir da subvenção. Porque eu preciso vender para ter que recolher ICMS para fazer proveito da subvenção do crédito presumido. Como é que eu posso exigir que eu tenha sincronicidade, ou seja, eu receba essa subvenção para pegar esse valor para expandir o negócio ou para me implementar lá? Não existe isso. E muito menos esse montante, né? Senão bastaria eu pegar todo o valor que eu gastei para conseguir ter aquele negócio, e aí nenhuma subvenção nunca vai chegar aos pés daquilo. Então, era uma maluquice de uma exigência, mas deu muita autuação, teve aquela jurisprudência importante de 2010, mas depois, com as Zelotes, os julgamentos a partir de 2015 voltaram atrás, começaram a manter as autuações por voto de qualidade. Toda ação tem uma reação. Chega a sociedade, vai ao legislativo e fala: pessoal, assim não dá mais. A gente vai sair desses locais onde a gente se instalou por conta das subvenções. Aí vem a Lei Complementar 160 e ela diz o seguinte: os incentivos e os benefícios fiscais ou financeiros fiscais relativos ao ICMS, concedidos pelo Estado e pelo Distrito Federal, são considerados subvenção para investimento, vedada a exigência de outros requisitos ou condições não previstos neste artigo. Pessoal, ela está falando o seguinte: duas formas de interpretar isso. Duas formas de interpretar isso. Ou eu considero que a subvenção, se for uma redução de imposto, ela sempre vai ser subvenção para investimento. Se for ICMS, ela sempre vai ser subvenção para investimento. Não importa o que diga a lei, ou eu vou entender, se for benefício de ICMS, será, a princípio, subvenção para investimento, mas depende se a lei exigir uma contrapartida. Pouco importa se essa contrapartida tenha sincronicidade, seja o mesmo valor, seja investimento em ativo permanente, mas a lei tem que exigir uma contrapartida. Por quê? Porque é a visão da Receita, novamente, vocês vão ver que se tornou a visão da Receita, porque não mudou o artigo 30, o caput. E o caput do artigo 30 fala: os benefícios concedidos pelos estados como estímulo à implantação e expansão do empreendimento econômico. Então, eu vou entender que sempre que o Estado concede um benefício de ICMS, ele concede porque ele quer estimular a implantação ou expansão de empreendimento, ou eu vou entender que tem que ser um estímulo concedido para a implantação e expansão do empreendimento. Se eu entender assim, eu vou ter que exigir uma contrapartida na lei, seja qual for. Não pode ser aquele benefício de mera circulação de papel. Essa é a discussão que fica no nosso fantástico contencioso, vicioso, circular vicioso, de sair uma lei para resolver o problema, e essa lei, para mim, está clara, basta que seja benefício de ICMS concedido pelo Estado, tem que ser subvenção para investimento, ou seja, só vou tributar se e quando eu disponibilizar esse valor para o sócio, senão não tributo, mas não é isso que fica claro para a Receita. Depois, pode falar, pessoal, pode falar. Tem duas pessoas que querem fazer perguntas. Pode falar, eu não estou vendo vocês, mas eu estou ouvindo, pode falar. Tá, Renato? Oi, professora, boa noite. Tudo bom? Tudo. A dúvida que estava surgindo é que quando estava fazendo a explicação da questão do reconhecimento do ICMS, aí você lançava a cheio e depois o lançamento para anular, que seria o benefício fiscal. Aí a dúvida era se eu poderia escriturar o ICMS já considerando como benefício fiscal.
Se eu posso escriturar o ICMS já considerando com benefício fiscal. Eu não estou entendendo o que você quer dizer com isso, mas eu acho que é o que eu vou falar lá no final, que é a última solução de consulta, que é o cálculo de como eu vou splitar na contabilidade. Então, assim, posso abordar isso aí? Você volta para mim se não ficar claro quando eu chegar nisso, porque eu tenho o cálculo da última solução de consulta, tá? Perfeito. Aí, se não ficar claro, você me fala. É o último PPT, que é o que eu acho que vai dar problema agora, tá, gente? Por conta disso, mas a gente vai chegar lá. Tá, já. João Paulo queria fazer uma pergunta também. Boa noite, professora. Tudo Boa bem? noite. Tudo bom. Parabéns aí pela discussão. Isso é realmente um tema bastante já debatido, né? Bem ácido em determinados momentos históricos aí da própria discussão. Eu queria entender um pouquinho a sua visão. A professora falou sobre a questão da destinação diversa, né? Entre as condicionantes para que você registre a subvenção e mantenha o benefício da não tributação para imposto de renda, para PIS e COFINS, no caso, muito claro na própria legislação que trata da não cumulatividade, para empresas que registram essa reserva de incentivos, né? Antes reserva de capital, mas agora reserva de incentivos. Isso, na conta de reserva de lucro. E que vão passar ou estão passando por um processo de incorporação, né? Essa absorção, essa destinação. Você vai manter reserva. Isso, se ela mantém reserva, né? Se isso é Você vai considerado manter a destinação reserva. diversa. Vai manter a reserva. Vai manter a reserva. Perfeito. Desde que, obviamente, você permaneça naquele estado, né? Vai ter essa discussão também. Mas Sim. vai manter a reserva. E um outro ponto em relação à questão da constituição das reservas, que uma das alternativas que a lei traz é a capitalização, né? Incorporar isso ao capital social da empresa. Isso. Como que a senhora vê a questão do cálculo de juros sobre capital próprio sobre um capital que Você não foi pode calcular. aumentado por Não. incentivo? Cara, que pergunta boa, né? Porque, em tese, você não tem uma expressa disposição pela exclusão dessa parcela do incentivo, né? Você tem sobre Nossa, o que ajuste de pergunta avaliação boa. patrimonial. Nossa, que E pergunta boa, não sei. alguns Essa pergunta é muito boa, mas não, olha, porque o JCP é remuneração do capital. Ele não é dividendo, porque assim, eu não posso pagar dividendo, né? Ele é remuneração do capital. Ao remunerar aquele capital, mas veja, eu posso, dentro de pagar, eu tenho um limite de JCP que é 50% do lucro, certo? E aí o restante eu vou distribuir como dividendo. Então, é uma forma de eu pagar dividendo. Mas eu não estou pagando dividendo. Eu continuo com aquele valor lá, ou em reserva ou em capital. Eu estou pagando o lucro gerado pela capitalização do empreendimento. Então, ela está dizendo o seguinte: eu acho que não tem problema nenhum, pensando aqui com você. Essa sua pergunta foi muito boa, mas a gente pensando junto agora, me parece que a gente não deveria ter problema, tá? Pode pagar a JCP sobre o montante capitalizado. Estou falando isso de bate-pronto, sujeito a eu estar errando, mas pensando aqui alto com você, e essa pergunta foi muito inteligente, pensando aqui alto com você, a questão é a seguinte, ó, nada impede, veja, se eu tenho que manter uma reserva de lucro para fazer o quê? O que a lei exige? Que eu faça uma expansão no empreendimento. Então, vamos supor que eu tive um benefício de 100 e eu seguisse aquela visão antiga da Receita. Peguei esse 100 e comprei maquinário, tá bom? Aí eu comprei maquinário. Mas aí, esse maquinário está sendo usado para gerar operações que vão me dar lucro. O lucro que elas vão me dar, eu posso distribuir. Eu só não posso distribuir o montante da reserva. Então, a remuneração de capital sobre o valor que eu capitalizei é a mesma coisa. O importante é que eu tenha capitalizado, ou seja,
a remuneração do capital é juros sobre o capital que está lá, ninguém está pagando o principal. Entendeu? Bacana. Tá bom? Joia, obrigado, professor. Imagina. Professor, só uma parte aí, a gente volta, toda vez que a gente está discutindo isso, eu lembro, aproveitar que a pergunta do João Paulo, há muito tempo, né, João Paulo, a gente trabalhou com essa discussão aí desses conceitos em direito tributário, eu lembrei também até do que a professora já disse em outros escritos aí sobre o fato tributário, né? Na verdade, tudo volta para a história dos conceitos e da tentativa de modificação dos conceitos do que é de fato, né? E aí eu volto, já que a professora foi do Tite, volto para o princípio da verdade real, que acontece muito nos processos administrativos tributários. Eu entendo que no direito tributário isso devia se aplicar sempre, não só no processo administrativo, inclusive no processo judicial. E aí eu lembrei essa pergunta do João Paulo, que também trabalha muito com isso, se mudaria também a natureza jurídica do juro sobre capital próprio, quando ele é capitalizado, se deixaria de ser uma despesa da empresa e passaria a fazer parte da base da CSLL. Porque, pelo que dá para entender pela conversa aí, pela tentativa, né, da gente debater sobre as subvenções, é possível, talvez, pensar, não seria tão absurdo, que as mesmas tivessem a mesma natureza jurídica. E aí eu estou fazendo esse paralelo com o juros de capital próprio. Eu não vejo que desnatura nada, não muda a natureza. Perfeito. Não vejo por que mudaria a natureza. Exato. Acaba sendo a mesma natureza jurídica. É a mesma Isso. natureza jurídica, não muda nada. Não muda Perfeito. nada. Exato. E é por isso que, por decorrência, não vejo problema em pagar o JCP sobre aquele capital, que eu não posso reduzir o capital. Mas eu não estou falando de principal, estou falando de remuneração de capital. Ou que poderia ser lucro, eu poderia distribuir dividendos respeitando a proporção do que eu capitalizei, não tem problema nenhum. O que eu não posso é devolver capital naquele montante, está bem clara a regra antilisiva, que é o que faz sentido. Eu reservo aquele valor e não todos os lucros futuros que o meu investimento vier me gerar. Não. Se eu recebi 50, eu invisto isso, mas eu nunca, não nos meus, eu não vou impedir lucros futuros. Eu reservo os 50. Senão, deixa de ser um benefício e passa a ser um malefício, né? Eu recebo 50 e fico com 200 sem utilidade, não existe isso, né? Portanto, eu posso pagar JCP, posso distribuir dividendos sobre o capital que eu integralizei. O capital que eu integralizei vai servir de proporção e base para o cálculo do pagamento daquilo que não está preso em reserva. É isso. E é por isso que não muda a natureza do JCP, não. Tá bom? Pessoal, continuando. Eu ainda estou aqui com vocês, né? Porque como eu não vejo vocês, eu estou vendo as minhas telas aqui de apresentação. Posso continuar? Pode, professora, obrigada. Imagina, vamos lá. Bom, depois da Lei Complementar 160, aí vem as decisões do CARF. E aí vem as decisões do CARF dizendo, olha, depois da 12973, se for subvenção para investimento, tira da base de cálculo do PIS e COFINS. E tudo eu vou considerar subvenção para investimento por conta da Lei Complementar 160. Mas o que é importante dessa decisão? Ela está falando, antes da 12973, eu tributava pelo PIS e COFINS, inclusive a subvenção para investimento. E a gente está vendo que nem se fosse para custeio, teria que tributar PIS e COFINS, porque redução de custo não deveria ser submetida à tributação, se a gente for ter um mínimo de estabilidade no país, respeitando a ratio decidendi de que redução de custo não é tributável, tá? Aí a gente, portanto, aqui um resuminho do que era a jurisprudência do CARF, né? Então, entende inaplicáveis aqueles requisitos do parecer normativo de sincronicidade, aplicação impermanente, na mesma quantia, etc. E diz, se for benefício fora do CONFAS, é só prova aí registro e depósito daquele estado ali no CONFAS e acabou, regularizou tudo para fins de ICMS, para não tributação de PIS e COFINS, tá? E aí tudo se segue dentro do CARF, eu não vou passar um por um, mas tudo se segue dentro do CARF nesse sentido, poucos casos baixam em diligência, tá? Aqui ela está falando, ó,
Subvenção para investimento nunca integralizou a base de cálculo de PIS e COFINS, mais um entendimento, né? Aí, gente, vem as soluções de consulta pós-lei complementar 160. Então, vem uma solução de consulta aqui muito boa, COSIT 11 de 2020, que fala, olha, a subvenção para investimento vai ser sempre, se for valor relativo a ICMS, vai ser sempre subvenção para investimento, depois da Lei Complementar 160, e a Lei Complementar 160 determinou a retroatividade da natureza de subvenção para investimento. Fantástico, solução de consulta de acordo com a legislação. Mas aí a coisa não se sedimentou. COSIT nova de 2020 vai lá, reforma aquela solução de consulta que eu dei e fala o quê? Retroage, sim, para os casos não julgados, cancela todos os casos que têm autuação de subvenção para investimento, discutindo que não é para investimento, que é para custeio. Se for benefício fiscal de ICMS, só veja se os estados protocolaram aqueles benefícios, que era a exigência da Lei Complementar 160, para falar, para denunciar o benefício, e acabou, mas desde que o benefício tenha sido concedido como estímulo à implantação e expansão de empreendimento, que é o que está no caput do próprio artigo. Então, ele não está fazendo a interpretação de que, se for subvenção e seguir as regras que se mantiveram, que é a manutenção em reserva, com aquelas opções de integralização de capital, absorção, e só isto é uma subvenção para estímulo, para implantação, para estimular a implantação e expansão daquele estado, dos empreendimentos naquele estado, ele está entendendo que não, que a lei vai ter que exigir uma contrapartida. E aí voltou tudo. Agora, tem fiscal que acha que tem que exigir, a lei exigir a contrapartida, tem fiscal que acha que voltou lá para o que era antes. Tem que mostrar o ativo permanente, tem que mostrar a contrapartida, tem que calcular o valor. Olha a loucura. Então, no nosso círculo não virtuoso, mas vicioso de litígio brasileiro, é isso que aconteceu. Isso se segue nas demais soluções de consulta. Então, eu trouxe aqui algumas que vocês vão ter, né? Ela volta a falar dessa questão, tá? E fala também que tem que pegar registro e depósito, que ela tinha esquecido, etc. Que não vai desfazer a coisa julgada, mas vai se aplicar retroativamente em benefício do contribuinte, tá? Aqui vem o cálculo que a primeira pessoa aí que falou comigo me perguntou. Aqui começa a nossa questão importante, tá? Então, essa solução de consulta vem e diz o seguinte: por força do artigo 30 da Lei 12.973, o valor a ser excluído para fins de determinação do lucro real equivale ao montante que deixa de ser devido em razão do recebimento da subvenção para investimento, caso ele tenha sido recebido como estímulo à implantação ou expansão de empreendimentos econômicos. É o montante que deixa de ser devido. Qual é o montante que deixa de ser devido, gente? Naquele nosso exemplo, se for um destaque de 12, a alíquota efetiva de 2, o montante é 10. Depende. Melhor o benefício que dê o crédito presumido acrescido, tal que eu recolha isso. Ou que eu consiga demonstrar, o meu benefício, a bem da verdade, não é de 10, a gente mostrou lá que é de 5, porque 5 teria créditos regulares. Isso é importante porque se é 5 ou se é 10, é o que vai determinar quanto eu vou ficar indisponível ao sócio. Quanto vai ficar em reserva, que não vai poder se prestar sequer ao cálculo do dividendo obrigatório. E, por outro lado, é um benefício efetivo a não tributação disso pelo imposto de renda, porque eu estou deduzindo, da outra parte, 12 de despesa tributária. Aqui, gente, eu tenho
um acórdão recente do CARF 2021, depois dessas soluções de consulta. Então, após a alteração legislativa, a averiguação do efetivo cumprimento dos requisitos e exigências trazidos no parecer normativo, agora legalmente superado, e não só pela jurisprudência, irrelevante desfecho da demanda. A lei complementar subtrai da competência das autoridades fazendárias a discussão se a subvenção para investimento é para custeio. Se o Estado conferiu o benefício de ICMS que reduz o ICMS a pagar, isto é uma subvenção para investimento, e basta o seu registro à conta de reservas de lucros e, obviamente, a observância das normas antielisivas em relação ao destino dado à reserva, se e quando dado, né? Então, é isso que veio e dizendo, aquela jurisprudência é uma balela, não adianta nada, tá? Aí a gente vai ter, fora isso, mas e se não for subvenção para investimento? Se for subvenção para custeio? A gente tem a discussão de que para PIS e COFINS, no lucro presumido, ou seja, PIS e COFINS cumulativo eu não posso tributar, PIS e COFINS não cumulativo, eu também não posso tributar, porque é uma redução de custo, é o que decidiu. Também, se for subvenção para investimento ou subvenção para custeio, e aí começa a não fazer diferença, existe a tese encampada pelo STJ, a gente tinha diferença entre as turmas. Para facilitar para vocês, eu trouxe todas as decisões aí, tá? Então, eu tinha divergência entre as turmas, mas aí ficou assentado nas turmas de tributário, né? A primeira e segunda turma ficou assentado que, em sessão, né, que, na verdade, isto não pode ser tributado, por quê? Por uma questão do pacto federativo. Ou seja, não é uma questão de tolher a competência tributária da União de tributar a receita, mas de tolher, não, mas de respeitar o pacto federativo e o sacrifício do Estado, que tem o direito de estabelecer as suas políticas públicas e que, portanto, confere um benefício estadual para que aquela localidade que ele está concedendo benefício seja uma localidade em que haverá implantação e expansão de negócios. E, portanto, não pode a União tributar o dinheiro do Estado, porque aí passa a ser um sacrifício do Estado. Senão ela vai estar ferindo, esvaziando o benefício que o Estado conferiu, inclusive inserindo na política pública daquele Estado. Então, é isso que define o STJ e vai nessa linha, e aí ele mesmo diz, tanto faz se é lucro presumido ou lucro real. Lucro presumido já não poderia de jeito nenhum, né, gente? O que é mais louco é o pessoal ficar discutindo se no lucro presumido eu tributo isso ou não. Pelo amor de Deus, eu mando a tributação no lucro real como anulação daquela despesa que foi redutora do lucro no passado, que é a despesa cheia do tributo. E aí realmente é uma isenção eu não tributar isso. Mas o que está discutindo no lucro presumido, que a despesa nunca foi redutora do tributo a pagar, porque o lucro presumido é percentual sobre receita, é inadmissível. Mas, enfim, lucro presumido ou lucro real, subvenção para investimento, subvenção para custeio, a STJ está dizendo, não pode tributar. Isso é sacrifício do Estado, não venha diminuir o benefício que o Estado deu. Você está pegando e botando no bolso o dinheiro que o Estado está deixando de tributar para crescer. É isso que a gente está trazendo aqui para vocês, a uniformização. É isso que diz a uniformização aqui da jurisprudência, tá, pessoal? E vai nessa linha o tempo todo, tá? Trouxe a uniformização, trouxe as decisões depois, e isto vai ficar desse jeito? Não, isso vai subir para o Supremo Tribunal Federal, né? Então, lá, essas decisões são de RPJ e CSLL do STJ. No Supremo, está afetado com repercussão geral, tema 843, a tributação pelo PIS e COFINS disso. Ora, a legislação já falou que não é tributável no não cumulativo. No cumulativo não precisa dizer, porque não integra o conceito de receita bruta. Mas a gente teve um período, lembra que eu falei? Que não tinha
esta determinação legal, que só veio em 17. Então, até 17, eu não tinha nada que dissesse, não é tributável pelo PIS e COFINS. E aí, agora, o Supremo, que disse que redução de custo não é receita tributável para fins de PIS e COFINS, está num posicionamento de 4-2 contra o contribuinte, determinando a tributação. Uma loucura, gente, mas ainda não está definitivo esse julgamento, mas isso é uma loucura, tá? Tenho também decisões, e essa do STJ também, da ministra Regina Helena, que é quem inaugurou aquele posicionamento do Pacto Federativo, dizendo o diferido não entra nessa história, mas também não é tributável, porque o diferido não é sequer redução de custo. Diferido é simplesmente a postergação para um momento futuro da incidência tributária, o que faz todo sentido. Eu não estou tendo um alívio na minha obrigação, eu não estou tendo uma redução de custo, estou tendo uma postergação do momento caixa em que eu vou arcar com esse custo. E aqui, pessoal, para finalizar, eu vou pedir para vocês fazerem uma conta comigo. Aqui chegou a coisa do cinema. Aqui chegou a coisa. Vamos lá. Na hipótese em que a consulente demonstre o cumprimento dos requisitos exigidos pelo artigo 30 da Lei 12.973, o montante a ser excluído para fins de apuração do lucro real equivale à diferença entre o crédito outorgado e o crédito estornado a que se referem os dispositivos desta legislação estadual apontada. Pessoal, vamos calcular com 18, que é uma saída normal? Então, faz aí para mim, gente. Vão falando comigo, tá? Tem uma mercadoria de 100. Tá bom? Eu tenho uma mercadoria de 100. Eu destaco 18. Na hora de eu apurar, eu digo 18 é o que eu destaquei. Para essa mercadoria sair de 100, eu adquiri insumos que me dão crédito de 10. Então, eu destaco 18, mas eu tenho crédito de 10. 18 menos 10, 8. Mas eu tenho crédito presumido tal que eu tenho que recolher 2. Então, eu recolho 2 e estorno 10. Ele está dizendo, teu benefício não é 10. O teu benefício não é 16. Ou seja, você sacou 18, sacou 18 e pagou 2, o seu benefício não é 16. O seu benefício é 16 menos os 10 que você faria jus. Seu benefício é 6, que é justamente a diferença de 8, que é o meu ICMS a recolher regular que eu teria, e 2, que é o que eu vou recolher. Então, meu benefício é 6. É o crédito que eu tenho presumido menos aquele que eu tive que estornar. Exatamente, é o real benefício, é isso que ele está falando. Então, se é uma subvenção para investimento, você vai mandar para a reserva o seu real benefício, não precisa mandar tudo para a reserva. Agora vem a confusão. Olha embaixo. A operacionalização conjunta e simultânea do benefício previsto no artigo 41 transforma o estorno e o crédito outorgado em crédito presumido. Então, ele está falando, tanto aquilo que você está estornando, quanto o a mais que você está tendo de benefício, tudo isso é crédito presumido. Por tal razão, o valor do crédito de ICMS tomado na entrada no insumo e operacionalmente estornado não pode ser considerado como custo ou despesa para fins de apuração da base de cálculo do IRPJ. Ele está falando o seguinte, você não vai tributar, vamos supor, na minha saída de 18 eu pago 2, ele está falando, você não vai tributar 16 e nem vai mandar 16 para a reserva. Você não vai tributar nada e você vai mandar para a reserva só 6, porque 10 é o que você recolheria, 10 é o que você teria de crédito normal, 8 é o que você recolheria normalmente. Você está recolhendo 2, você vai mandar 6 para a reserva. Por outro lado, esses 10 que você está
estornando, porque você não pode usar, ele está falando, esse valor do crédito estornado não pode ser considerado como custo ou despesa. Quando você estornar esses 10, você não vai mandar esses 10 para perda e também não pode considerar esses 10 como custo. O que acontece? Quando eu adquiri mercadoria, para dar a saída dessa que vale 100, eu adquiri mercadorias por 80, tá bom, gente? Quando eu adquiri mercadoria por 80, o que eu faço na minha contabilidade? Eu vou lá e digo, desses 80, 70 é custo e 10 é ativo, porque é o crédito de CMS. Eu estou dando um número qualquer que eu não sei fazer conta de cabeça aqui, tá? 70 é custo e 10 é um ativo de CMS, porque é crédito. Ele está falando, muita gente, como vai ter que estornar, já manda os 80 para custo. Ele está falando, você não pode mandar os 80 para custo. Porque se você mandar os 80 para custo, você não vai tributar e você já vai ter uma despesa de ICMS cheio, ou seja, você tem 18 de despesa de ICMS, só paga 2 e não tributa o benefício que está aqui no meio. Então, como é que você vai despesar os 18 e mandar para custo o valor que está integrando as mercadorias adquiridas que vão te gerar crédito que você vai ter que se tornar? Aí você vai deduzir 2 vezes. Te deixo deduzir uma vez, sem te determinar a tributação do custo que você não arcou, porque é uma subvenção para investimento, mas não venha me deduzir 2 vezes. É o que está dizendo essa solução de consulta COSIT, vinculante para a administração. Pessoal, a gente tem... Eu parei de compartilhar, né? Mas eu estou aqui com vocês. Parou. Ótimo, agora como é que eu volto para vocês, né? Deixa eu ver se eu consigo. Pronto. Então, assim, pessoal, eu acho que o que vai acontecer é, tem gente que jogou o valor cheio da reserva, ou seja, valor de ICMS destacado menos o que eu estou recolhendo, sem considerar o que eu tinha direito. Por outro jogou para custo esses créditos estornados, aí vai dar no mesmo, vai ser só uma questão de demonstração, mas eu não vou estar deduzindo 2 vezes. E aí eu teria que fazer o cálculo para demonstrar que o que eu estou fazendo está certo. Acho que tem empresa que mandou para a reserva só o líquido e deduziu realmente da outra ponta e deduziu 2 vezes. E tudo vai fazer uma diferença de como eu vou escriturar, se eu jogo para a reserva só o líquido e não deduzo o custo, ou se eu jogo o custo e jogo cheio para a reserva. Porque eu vou ter que olhar o que não vai afetar um CMV meu, por exemplo, um custo de mercadoria vendida, por conta de preço de transferência para quem está sujeito, por exemplo. Então, esse efeito é grande e da mesma forma que vocês me perguntaram uma coisa que eu não tinha parado para pensar, que é, posso pagar a JCPM? Parece que não tem problema. Aqui foi algo que a Receita muito astutamente percebeu, provavelmente em uma das fiscalizações, e está vinculando a galera da fiscalização a olhar isso, e eu acho que vai ser um monte de trabalho para a gente nesse sentido daqui para frente. Porque a gente tem gente que está lançando de todo tipo. E a gente precisa ver se tem lançamento em duplicidade ou só, se é só uma forma de evidenciação, entenderam? E é isso, pessoal. Acho que abordamos bastante, né? A professora já está cansada. Exauriu o tema, professora. Obrigada. Alguém tem alguma dúvida para colocar? Todas, né? O Renato deu risada. O Renato deu risada. Todas, né, Renato? Pois, professora, obrigada pela sua disponibilidade mais uma vez. Obrigada pelo seu tempo aí. Foi muito boa a aula. É um show sempre, sua aula. Obrigada, gente. Obrigada. Então, Débora, um beijo para você. Boa noite a todos e muito obrigada, gente. Boa Tchauzinho. noite. Beijo. Tchau, tchau. Tchau, boa noite.